Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle Rastreiter e eu estou aqui a convite do curso à prova para conversar com vocês um pouquinho sobre direito internacional e sustentabilidade. Pode não parecer, mas a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação relativamente recente para a comunidade internacional. Na verdade, os países eles só tomaram conta de que existem problemas, que existem situações que independem das condutas de um único Estado e que as preocupações com o meio ambiente representam aí uma dessas questões, após a Segunda Guerra Mundial e mais precisamente com os avanços tecnológicos que acontecem durante o período da Guerra Fria, especialmente, podemos citar aí, a corrida espacial, que é quando o homem, ao chegar ao universo pela primeira vez, olha para a Terra e se percebe, então, pequeno dentro da imensidão do universo e vê que aquele planeta azul é o seu único habitat possível, e que esse planeta tem recursos finitos, recursos escassos e que existe uma humanidade com uma necessidade infinita de recursos e com desejos infinitos de recursos. E aí a gente se depara com esse problema. De um lado, a finitude de recursos, de um lado, a Terra como único habitat possível, e do outro, os desejos e as aspirações do homem por cada vez mais. E é dentro desse contexto que as preocupações com o desenvolvimento sustentável começam a surgir. Essa expressão, desenvolvimento sustentável, na verdade, ela vai aparecer apenas em 1987, quando, em uma reunião da ONU, os países fazem um relatório que é chamado de Nosso Futuro Comum. E nesse relatório, eles consagram a ideia de que o desenvolvimento econômico deve ser perseguido levando em consideração as necessidades da geração presente, mas também as necessidades das gerações futuras, ou seja, sem comprometer as necessidades das gerações futuras de terem também o mesmo nível de acesso aos recursos finitos que nós precisamos e que nós temos atualmente. A ideia aqui, de certa forma, é como se nós disséssemos que nós estamos pensando no futuro dos nossos filhos e na possibilidade dos nossos filhos encontrarem um mundo semelhante ao nosso para viver. E para isso, a gente não pode partir de uma busca desenfreada pelo desenvolvimento que aniquile as nossas riquezas naturais, que são finitas, que podem acabar e que um dia vão acabar de fato. Dentro desse contexto, a partir desse momento, a própria ONU começa a organizar conferências sobre o meio ambiente, dentre as quais a gente pode mencionar aí, a Rio 92, que acontece, então, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, o Rio +20, que acontece em 2012, e do qual vai ser produzido o relatório O Futuro que Queremos, também pensando nesse foco de uma preservação ambiental para gerações futuras, para o que vem na sequência. E dentro desse contexto, não são apenas os tratados, as conferências em matérias de direitos humanos especificamente, que tratam da questão da sustentabilidade. Porque, na verdade, o direito ao meio ambiente sadio, ele passa a ser compreendido como um direito humano de terceira geração, portanto, um direito de ordem coletiva, ao qual todos nós deveríamos ter aí o direito e o acesso. E os direitos humanos, assim entendidos, como esses direitos de aspiração coletiva, eles vão passar a compor a parte da pauta também econômica, porque justamente o que nós estamos falando é da busca por um desenvolvimento sustentável. Então, um progresso, uma melhoria nas condições de vida dos países, algo que perpassa também pela atividade econômica, pela atividade das indústrias, pela atividade da agricultura, mas sempre com o respeito, com o olhar nessa necessidade de não esgotarmos todos os recursos, de mantermos algo para gerações futuras, para gerações dos nossos filhos, para gerações dos nossos netos. Por isso, questões como a proteção ambiental vão passar a fazer parte dos acordos comerciais e dos acordos de ordem econômica, de investimentos, que os países celebram também. Muitas vezes, como alertas no sentido, nada nesse acordo deverá ser entendido como algo que possa permitir uma exploração desenfreada dos recursos naturais.
ou até mesmo salvaguardas, né, estabelecendo que o acordo não precisa ser cumprido se a gente estiver diante aí de uma necessidade de preservação ambiental. Dentro desse contexto todo, pessoal, é que a gente pode, né, discutir aí a situação atual e a polêmica internacional que envolveu as queimadas na Amazônia, né? É fato que, como é muito divulgado aí ao longo das últimas semanas, as queimadas na Amazônia não começaram em 2019, mas elas vêm acontecer num momento preciso em que a comunidade internacional está prestando bastante atenção nisso, por alguns motivos. Primeiro, como eu já falei, essa construção paulatina da preocupação do meio ambiente a partir do reconhecimento de que a preservação ambiental ela não pode ser feita por um Estado isoladamente, que ela precisa ser feita pela comunidade em conjunto. Além disso, o papel das organizações não governamentais, dos ativistas do meio ambiente, e dentro desse cenário, né, no contexto atual, a gente tem que destacar o papel da Greta Thunberg, né, que é uma ativista, uma menina aí de 16, 17 anos, que está chamando muita atenção para a causa ambiental, e isso tudo tem feito, né, com que essa temática fique bastante em evidência, e além disso, temos que ter em mente aí que o Brasil, como membro do Mercosul, acabou de assinar um compromisso com a União Europeia, que é justamente aí o bloco econômico regional que mais apareceu nessas últimas semanas, puxando a orelha dos brasileiros, para dizer que a gente precisa tomar cuidado com as queimadas na Amazônia. E por que essas duas questões, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia se relaciona diretamente com essa questão das queimadas na Amazônia? Porque uma das exigências feitas pelos europeus para a assinatura do acordo foi a de que o Brasil não deixasse o Acordo de Paris, que trata sobre questões ligadas às mudanças climáticas. E os europeus têm, de fato, encabeçado essa questão da proteção do meio ambiente, e eles têm defendido fortemente essa pauta dentro das suas discussões sobre o comércio internacional. De fato, os países europeus exploraram as suas riquezas ambientais ao longo de séculos, e é algo a se ter em mente o fato de que hoje eles possuem um nível de desenvolvimento econômico diverso do de muitos países que eram as suas antigas colônias, como é o caso do nosso país, e atualmente se sentem, inclusive, mais confortáveis em propor limitações ao crescimento econômico em prol do meio ambiente. Isso é um fato. No entanto, a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação que realmente recai sobre todos os países, porque afinal de contas, lá do espaço, quando a gente olha para a Terra, não existem nações, não existem religiões, não existem opiniões políticas divergentes. O embate que a gente percebe entre precisamente os europeus e os brasileiros, o Macron e o Bolsonaro, propriamente dito nos últimos dias, é um embate que se dá no campo aí das ideias, mas que se dá também por uma preocupação legítima dos franceses quanto à preservação e à capacidade brasileira de zelar pela preservação de algo que é importante para o mundo todo. Some-se a isso algumas declarações polêmicas do nosso presidente que acabam gerando dúvidas na comunidade internacional sobre a nossa disposição em assumir o papel proativo que devemos ter na preservação da Amazônia como uma riqueza natural. Tudo isso ligado à atualidade do tema e é justamente o momento em que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul acaba de ser firmado com a pauta ambiental como uma pauta importante, um compromisso importante a ser assumido, faz com que o direito internacional e as queimadas da Amazônia estejam aí em um intrínseco, numa relação intrínseca de conflito. A ver quais serão as cenas dos próximos capítulos com as providências que já foram anunciadas pelo nosso governo e também com as propostas de auxílio fornecidas pelos países do chamado G7, as 7 potências econômicas mais importantes do globo. Agradeço a atenção e espero ter contribuído com alguma explicação para vocês sobre tudo isso que nós estamos vendo e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau!